Salmo 14, diz assim o texto: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para o filho dos homens, os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E eu vou voltar ao versículo 1, que é o motivo da nossa mensagem nesta manhã, está no versículo 1, e eu vou estar lendo agora em seguida o Salmo 19, verso 1. Mas diz o verso 1 do Salmo 14, eu vou repetir. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. O Salmo 19, o verso 1 e o 2, talvez eu vou ler o 3, dizem assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Glórias a Deus e aleluia. Diga assim, aleluia. Diga assim, glórias ao nome do Senhor. Então, meus amados, a gente começa a abertura e a gente se depara com duas afirmações, um tanto quanto meio diferentes uma da outra, um tanto quanto meio antagônicas uma da outra. Um homem, a Bíblia diz que o insensato diz no seu coração, não há Deus. É uma afirmação de alguém que não é sensível, não tem sensibilidade para perceber a glória de Deus, a manifestação do poder de Deus, o que Deus criou, a natureza, o firmamento, a lua, as estrelas. Já o salmista não é um insensato, como a Bíblia relata no Salmo 14, e é o mesmo relato que está no primeiro versículo também do Salmo 51. Ambos relatos dizem, diz o insensato no seu coração, não há Deus. É uma afirmativa contundente que soa fortemente aos nossos ouvidos. Esta afirmação sai das páginas da Bíblia e tocam o nosso coração, mexem com o nosso ser, ao sabermos que tem alguém que é insensato e que é incapaz de reconhecer a glória de Deus, conforme o outro homem, ser humano também, percebe e fala com seus lábios, louvando a Deus, percebendo Deus nas coisas, na natureza, reconhecendo que há um firmamento, reconhecendo que há um Criador de todas as coisas, reconhecendo o salmista que Deus é o Senhor do universo, e ainda que ele não fale absolutamente nada, conseguimos entender que há um Criador que governa todas as coisas, que rege todas as coisas, que controla todas as coisas, que sustenta todas as coisas e que preserva todas as coisas. Amém? Então diz assim, Deus é aquele que governa, Deus é aquele que preserva todas as coisas, Deus é aquele que coopera com todas as coisas para que elas permaneçam exatamente da maneira e guardando as propriedades segundo as quais Ele as criou. Deus é esse Deus que nós temos que ter a sensibilidade de perceber. E há pessoas, e há pensamentos, e há filosofias, e há religiões que veem Deus diferentemente de como nós vemos, diferentemente de como o salmista viu, diferentemente até mesmo de este pensamento que está relatado no Salmo 14, verso 1, que é uma visão ateísta. A visão deste insensato aqui é uma visão de incredulidade, é uma visão ateísta, é uma visão daquele que não crê em Deus. Se ele não crê em Deus, ele não crê, ele é um ateu, ou seja, é uma visão ateísta. Para ele, Deus não existe, as coisas aconteceram por acaso, foi um Big Bang, ou um Big Bang da vida, o Big Bang,
que houve uma explosão há milhões e milhões de anos atrás e as partículas se colidiram, pum, e estourou lá, houve um grande barulho e dali começaram todas as coisas que o insensato não entende, que há um argumento chamado argumento teleológico. Não é teológico, é um argumento teleológico. Diga assim, argumento teleológico. É de tele mesmo, telecomunicação, tele, de inteligência. Quando se fala em tele, está falando de inteligência. Telos, tele, inteligência. Este insensato ignora que o universo é controlado por Deus, que há uma maneira inteligente, há uma inteligência sobrenatural que governa todas as coisas e que controla todas as coisas e que faz com que todas as coisas aconteçam. O insensato não pensa assim, ele diz, não há Deus. Ele ignora a natureza que Deus criou. O salmista diz, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. É como se o salmista estivesse dizendo assim, aquele camarada do Salmo 14 é um insensato mesmo. Aquele homem lá do Salmo 14 e do Salmo 53, esse camarada está por fora. Ele é um insensato, ele é um infeliz. Ele precisa da graça e da misericórdia de Deus e da revelação de Deus para compreender a grandeza do Senhor. Amém? Para compreender a grandeza do Senhor. Durante a história da humanidade, houve e ainda há pensamentos religiosos, filosofias que atribuem a Deus algumas coisas. Eles pensam de Deus algumas coisas a respeito de Deus. O ateísta pensa dessa maneira, não há Deus. Mas há pessoas, há filosofias que acreditam na existência até de Deus. Eles creem que Deus existe, porém creem diferentemente do que mostra a Bíblia e, portanto, se mostra a Bíblia, nós cremos na Bíblia, então cremos da maneira como a Bíblia revela. Há filosofias, há religiões que creem diferentemente, volto a afirmar eu, do que nós cremos e do que a Bíblia relata. Há filosofias que creem num Deus distante, num Deus que criou o universo, criou as coisas, ou seja, fez as criaturas, e ele se mantém afastado desse universo, ele se mantém afastado da sua criatura, ou seja, ele não mantém um relacionamento pessoal com a sua criatura, vamos falar agora especialmente do ser humano. Ele é um Deus que criou o homem, mas ele está à distância. É como se ele tivesse um relógio de pulso antigo, do tempo do meu pai, eu ainda peguei esse relógio, onde nós dávamos corda no relógio. Quem é que pegou o relógio de corda aí? Aquele reloginho de corda de pulso. A gente dava uma cordinha nele, botava ele no pulso, aí tique, 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 tique. Daqui a pouco, uns dias, uma semana, ele estava parando, a gente ia lá, intervinha, né? A gente parou, está parando, a gente dava mais uma cordinha nele, ou seja, o relógio só funcionava através de corda e a gente entrava de vez em quando para dar uma corda, interferia no relógio. Tem pessoas que acham, filosofias que acham que Deus é dessa maneira. Ele criou o universo, deu uma corda no universo, pegou aquela chave, deu uma cordinha, deu uma corda no universo, soltou o universo para lá, soltou o homem para lá de qualquer maneira, e aí, volta e meia, ele vê que o homem está com um problema lá, uma coisa aqui, outra ali, alguém ora mais forte, né? Deus! Aí chama Deus, ele olha assim, tem alguém com problema ali. Aí ele vai lá e conserta, aí dá uma outra corda no universo, as estrelas já estão girando com pouca força, e essas estrelas estão quase caindo, peraí. Aí dá uma corda lá, o Sol precisa de uma cordinha para funcionar, a órbita terrestre, ele precisa de apertar lá alguma coisa. Tem muita gente que pensa que Deus é assim, que ele está lá distante da sua criação, e aí vamos olhar sempre em especial o homem, e o seu relacionamento com o homem é impessoal. Deus está lá, Deus é tão importante que ele não se importa comigo. Ele é extremamente importante
E eu já pensei isso um dia, sabiam? Eu já pensei isso. Eu achava que Deus era tão importante, que na verdade é, mas ainda que Ele seja muito importante, Ele se preocupa comigo, Ele se preocupa com você e se relaciona comigo e com você. Ele é um Deus pessoal, por isso é que nós dizemos que Ele é um Deus de longe, é um Deus de longe e de perto. Então nós entendemos, vamos dizer a afirmação daquele insensato. Quem disse para você que não há Deus? Há Deus sim, meu amigo. Há Deus sim, meu amigo. Você precisa saber que há Deus. E há um Deus que é inteligente, que é poderoso, que trabalha, e o trabalho dele, uma parte do trabalho é sustentar todas as coisas. Preservar todas as coisas. Faz parte do trabalho de Deus. Em Neemias 9:6, o texto bíblico diz assim: só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há. Neemias 9:6. Os mares e tudo quanto há neles. E diz aqui o texto, em Neemias, está na sua Bíblia e na minha. E tu, Senhor, os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Olha que importância. Falando do trabalho de Deus, de que Deus existe e que Deus trabalha, e fazendo parte deste trabalho de Deus está a preservação de todas as coisas. E Neemias aqui no texto, Esdras falando, ele diz, olha, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida. Tudo sendo preservado por Deus, tudo sendo mantido por Deus, pela palavra do poder de Jesus. Jesus tem poder. A palavra do poder de Jesus sustenta todas as coisas, em movimento e continuamente. Jesus é poderoso. Jesus é poderoso. Portanto, dessa maneira, a água continua sendo água sempre. Portanto, dessa maneira, não fiquem preocupados que jamais da grama vai nascer um pé de abóbora. Pode nascer um pé de abóbora que você plantou, mas a grama não vai virar pé de abóbora. A grama vai ser sempre grama. O papel vai ser sempre papel. A água vai ser sempre água. A estrela vai ser sempre estrela. O sol vai ser sempre sol. Deus também trabalha cooperando, não só preservando. Deus trabalha preservando as coisas, sustentando as coisas, e Deus trabalha também cooperando. E a Bíblia, aliás, já diz que de Deus nós somos o quê? Cooperadores. Nós de Deus somos cooperadores. Mas qual é o trabalho de Deus? O trabalho de Deus é o trabalho de Jesus. E qual é o trabalho da igreja? O trabalho da igreja é o trabalho de Deus, é o trabalho de Jesus. E qual é o meu trabalho? O trabalho meu é o trabalho de Deus, que é o mesmo de Jesus, que é o mesmo da igreja, que é o mesmo meu. O meu trabalho tem que ser igual da igreja, de Jesus e de Deus. Eu não posso trabalhar contra Deus. Eu tenho que descobrir o que Deus está fazendo e cooperar com Ele, porque Ele coopera com a gente. Ele coopera com a gente. Um dos trabalhos de Deus é chamado de cooperação. E cooperação é Deus coopera com as coisas criadas em cada ato. Quando Deus faz o vento se movimentar, quem faz o vento se movimentar é Deus. Quem faz o trovão ribombar nos ares é Deus. Quem agita os mares é Deus. Quem faz o depósito para os ventos e depois abre as comportas e sopra neles para eles saírem dos depósitos é Deus. Tudo isso, quem cria a neve é Deus. Quem provoca a geada é Deus. Quem faz o crescimento da relva é Deus. Quem alimenta os animais é Deus. A Bíblia diz isso, que é Ele que sustenta os pássaros, ou seja, as aves. É Ele que dá alimento para os animais que estão por aí. E nós não precisamos jogar milho para os pombos. A gente joga, eles agradecem, comem, tudo bem. Mas se a gente não jogar milho para os pombos, eles vão viver da mesma maneira. A gente joga pão, miolo de pão para os passarinhos 5 horas da tarde, eles vão lá, comem lá os pão farelinhos, vão embora. Mas se a gente não jogar, eles vão comer do mesmo jeito, porque os animais estão lá no campo, um come um pedaço do outro, o outro sai correndo atrás do outro, o outro sai se esconde na árvore, o outro, quando vê, já tem um lá no buraco, ele sai correndo. Às vezes ele vai se esconder na toca, já tem lá um esquilo lá dentro, aí volta, vai para o outro, aí vem um gavião, pega. É assim, é um correndo atrás do outro, é um comendo mosca, o sapo come a mosca, a cobra pega o sapo.
daqui a pouco vem um gavião, pega a cobra, daqui a pouco vem um outro, pega o gavião, e assim. O trabalho de Deus, cooperando com todas as coisas. Deus coopera, Deus não criou as coisas? Criou. É preciso chover? Então Deus age e provoca a chuva. Então não é preciso nevar? Então Deus age, Deus trabalha e provoca a neve. É preciso ter a onda no mar? Então Deus vai e agita os mares. O trabalho, Deus está trabalhando. Quem é que faz isso? O mar está lá parado. Quem é que é capaz de soprar o mar para ele ficar em movimento? Você é? Sopra lá o mar da Barra da Tijuca e vê se aquela água sai do lugar, se o navio assim trepida. É Deus que agita os mares. Quando há um tsunami aí, é Deus que agita. É Deus que faz os maremotos, é Deus que faz tudo. É Deus que faz o vulcão entrar em erupção, é Deus quem faz. Agora, por que é que ele faz? Aí já é uma outra mensagem. Mas que é ele que faz, porque a Bíblia diz que é ele que faz. Então, Deus é o causador dessas coisas. Agora, como é que elas acontecem? Esse é o trabalho de Deus. Elas acontecem segundo as propriedades que ele mesmo criou nos elementos que existem. Quando ele sopra o vento, esse vendaval vai acontecer de uma forma, de uma maneira. Por isso, Deus é chamado de causa primária. Deus é a causa primária de todas as coisas. Primeiramente, vem Deus causando. É Deus quem causa. Agora, ele causou, aí vai acontecer uma coisa secundária, que é chamada de causa secundária. Então, Deus opera, tudo começa com Deus. Ele é a causa de todas as coisas. A causa provém de Deus. Olha, haja neve, ele providencia. Aí, como acontece a nevada, aí já está dentro de uma outra lei que Deus criou, que ela vai acontecer daquela maneira. Para chover, é preciso uma combinação de um monte de fatores que os meteorologistas vão explicar. Mas quem provoca a chuva é Deus. Agora, como que ela acontece? Ela acontece também obedecendo a certos princípios que Deus mesmo criou e que os homens estudaram e descobriram como é que Deus fez acontecer a chuva. Mas é o trabalho de Deus. Cooperação. Deus coopera com as coisas criadas, em cada ato, dirigindo as suas propriedades, características, a fim de fazê-las agir como elas agem. A fim de fazer agi-las agir como elas agem. Deus provoca a nevada e elas vão agir conforme elas têm que agir. Deus é a causa primária e a causa secundária vai acontecer lá na nevada, segundo os princípios mesmo que foram estabelecidos por Deus. Louvado seja Deus por isso. E aí acabou o trabalho de Deus. Tá bom, pastor, pode terminar a mensagem, vamos embora, porque Deus já trabalhou muito. Eu acho que Deus já trabalhou muito, né? Deus já trabalhou muito, Ele preservando todas as coisas, sustentando, Ele cooperando para que as coisas aconteçam conforme o seu desígnio, o seu propósito, Ele causando as coisas para chover, para nevar, para gear, para a grama crescer, para a vaca ficar gordinha. Deus já trabalhou muito, mas ainda tem trabalho para Deus, e nós não vamos dizer todo o trabalho de Deus nessa manhã. Mas um outro trabalho de Deus também se chama governo. Nós não falamos nele ainda. Deus coopera? Coopera. Deus preserva todas as coisas? Preserva todas as coisas. Mas além dessas coisas, há um outro trabalho de Deus, mais um outro. Deus governa sobre todas as coisas. Deus controla. Quem falou soberano? Alguém falou soberano. Deus controla todas as coisas. Todas as coisas estão sob, ou seja, debaixo do seu domínio, debaixo da sua autoridade, debaixo dos seus propósitos. Nada foge do propósito de Deus. Até um dado que é jogado numa casa de jogo não é aleatório. O número que vai cair lá na sorte tirada no regaço é segundo a vontade de Deus. Será que deu 5 ou deu 4? Vai dar 1 ou vai dar 3? Vai dar o número que Deus quer que dá. Aí já é uma visão calvinista, uma visão fatalista e determinista. Vai dar 3, se der 3, foi Deus que mandou dar 3. Se der 4, é Deus que mandou, foi Deus que mandou dar 4. E acabou. Deus domina e controla e governa todas as coisas. Deus tem um propósito em tudo o que Ele faz no mundo
e Ele providencialmente governa ou dirige todas as coisas a fim de que cumpram esses propósitos divinos por Ele determinados. Deus é aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ninguém pode ir contra Deus, ninguém pode lutar contra Deus, ninguém pode dizer o que Deus disse, ninguém pode fugir dos propósitos de Deus. Jonas quis fugir e se deu mal. Deus disse, vai para Nínive. E ele foi para outro canto. Mas não teve jeito, o propósito de Deus teve que se cumprir na vida dele e na vida daquela civilização, daquela população. E como é que nós cooperamos com o governo de Deus, ou com o trabalho de Deus, ou com a vontade de Deus? Eu coopero com a vontade de Deus quando eu resisto ao diabo. Por exemplo, quando eu resisto ao diabo e não cedo às suas tentações, eu estou cooperando com a vontade de Deus, com o governo de Deus. Amém? Quando eu resisto ao mal e pratico o bem, eu estou cooperando com o trabalho de Deus. Eu estou ao lado de Deus, cumprindo o desígnio e o propósito de Deus. Quando eu resisto ao mal e resisto ao pecado, eu estou cooperando com Deus, eu estou cooperando com o trabalho de Deus, porque o trabalho de Deus é fazer com que a igreja seja perfeita e aperfeiçoada, seja uma igreja sem mácula e sem ruga, santa e irrepreensível. Quando eu resisto ao mal, ao pecado, eu estou cooperando com Deus no seu trabalho. Eu tenho que sempre cooperar com o trabalho de Deus. Não posso ir contra o trabalho de Deus. Cooperamos com Deus quando não entregamos o governo que Ele nos outorgou a alguém. Adão tinha o governo e o domínio de todas as coisas. Deus colocou diante dele o domínio ali sobre os animais, o paraíso, pode fazer tudo, não faça aquilo. Adão e Eva entregaram, o homem e a mulher entregaram o governo e o domínio de Deus a Satanás. Quando eu faço isso, eu não estou cooperando com o trabalho de Deus, eu tenho que cooperar com o trabalho de Deus. Eu não posso entregar de mão aberta o governo e o domínio que Deus colocou nas nossas mãos. Você vai entregar? Não. Quem vai entregar o domínio? Precisamos não entregar o domínio. Precisamos cooperar com o trabalho de Deus. Precisamos cooperar com o propósito de Deus. Quando preservamos a natureza, ecologicamente falando, ambientalmente falando, quando alguém se preocupa com o cuidado da natureza, não botar fogo, não jogar papel no chão, não cuspir na calçada, não fazer isso, não jogar garrafa PET no rio, de qualquer maneira, não jogar pilhas que contêm materiais radioativos, jogar no chão de qualquer maneira, tem lixeiras verdes por aí, é só procurar. Nós estamos cooperando com o trabalho de Deus para não danificar o meio ambiente que Ele criou e que Jesus está sustentando. Jesus está sustentando todas as coisas, então Jesus está sustentando e eu estou jogando contra Jesus. Jesus está sustentando todas as coisas no seu trabalho, e aí venho eu e danifico o meio ambiente. Aí Jesus diz assim, espera aí, rapaz, o que tu está fazendo? Eu estou aqui trabalhando, sustentando todas as coisas e você jogando contra mim? Você não está cooperando comigo não, Lorivaldo. Vai jogar a tua pilhazinha num lugar certo por aí. Não joga garrafa PET no chão, não. Não fica jogando papel na calçada. Não faça isso. Temos que cooperar com o trabalho de Deus. E quando nós cooperamos com o trabalho de Deus, nós estamos do lado de Deus, do Senhor, estamos fazendo o seu trabalho também. E terminando, nós estamos aqui confrontando o insensato que disse que não havia Deus. E se ele disse que não havia Deus, ele não crê em nada disso que a gente está falando. E se não há Deus, não há quem preserva, não há quem coopera, não há quem governa, não há nada dessas coisas, porque não há Deus, as coisas acontecem por acaso, o universo está lá, o universo existe, obra do acaso, não tem ninguém que toma conta e governa, nada disso. E terminando, eu queria dizer para os irmãos que nós cooperamos com Deus quando nós divulgamos o Evangelho. Quando nós divulgamos o Evangelho, nós cooperamos com Deus, cooperamos com o trabalho de Deus, porque
Há um propósito em todo o trabalho de Deus. Há um propósito. Diga assim, há um propósito em todo o trabalho de Deus. E nós olhando agora, nesse sentido do Evangelho, de que o Evangelho tem que chegar a toda criatura, eu preciso e quero cooperar com Deus nesse sentido também. E o que nós estamos fazendo aqui nessa manhã, cooperando com o trabalho de Deus, pregando o Evangelho, dizendo que Deus existe sim, e que Deus é um Pai que se relaciona conosco. Ele é um Pai que tem consciência de tudo que está se passando, tudo está sob o governo dele, o domínio dele, o controle dele, a ação dele, o propósito dele. Ele sustenta, ele coopera para que as coisas aconteçam, ele governa sobre todas as coisas, ele tem a sua vontade que é imposta a todos os homens, a todas as coisas, independente de eu crer que ele exista ou que ele não exista. E é esse Deus a quem nós servimos. O Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, e é o seu Filho Jesus Cristo, e é o Espírito Santo, porque o trabalho do Pai é o mesmo trabalho do Filho, é o mesmo trabalho do Espírito Santo, é o mesmo trabalho da igreja, é o mesmo trabalho de nós, servos dele. Os servos cooperam com o Senhor, e o nosso trabalho é cooperar com Deus, porque ele, não é porque ele coopera conosco, mas o fato é que ele coopera com toda a criação. Então me cabe também cooperar com Deus, amém? Eu convido você a ficar de pé nessa hora, vamos estar orando. E saia daqui com uma certeza de que o nosso pensamento não é como aquele pensamento filosófico deísta de que Deus existe, mas ele não interage com a sua criação, que nós estamos aqui largados à nossa própria sorte. Não! Vejam que nós falamos nessa manhã, a importância de Deus no universo, na nossa vida, na criação, o cuidado que Deus tem com cada um de nós, e é possível que nós não tivéssemos nem prestado atenção nisso ainda. Se Deus não conservasse todas as coisas, era possível que uma estrela daquela caísse aí em cima da cabeça de um de nós. Era possível que a lua caísse lá de cima. É possível que a relva não nascesse mais. É possível que os animais não crescessem mais. Mas há um trabalho de Deus. Há um trabalho de Deus que preserva todas essas coisas, conforme Ele criou. Há um trabalho de Deus que coopera com todas as coisas para que elas aconteçam conforme Ele determinou e cada elemento guarde a sua propriedade. Há um trabalho de Deus de governar todas as coisas, até mesmo de evitar que uma pedra caia lá de cima de um alto edifício na nossa cabeça. Quantas vezes andamos aí pela rua, por baixo e para cima, e tem anjos maus aí que estão derrubando pedra de cima dos telhados. E se Deus não botar a mão dele para aquela pedra sair da nossa cabeça, ela mata a gente. Deus está trabalhando, meu irmão. Deus está trabalhando toda hora ao nosso lado. A gente sai aí na rua, o carro passa, quando a gente vê, e quase que eu fui atropelado. Olha a providência de Deus. Deus está trabalhando ao nosso respeito. E Ele trabalha tanto que Ele tem trabalhadores a serviço dEle, os anjos dEle. Os anjos dele são destacados por ele para nosso favor, para trabalharem também por nós e nos dar o livramento de um atropelamento, de uma enfermidade, de uma pedra que podia cair na nossa cabeça. Outro dia eu mesmo lá debaixo de uma árvore, saí lá num pátio, tinha uma árvore com um tronco, um pedaço de madeira desse tamanho que estava velho em cima da árvore. Quando eu passei, aquele pedaço caiu no chão a 1 metro de mim. Pá, bateu no chão, eu bati a foto, daqui um dia eu vou mostrar aqui. Foi assim 1 segundo, eu passei e caiu um pedaço de madeira lá de cima da árvore. A providência de Deus. Deus tocou naquele toco, eu passei, ele caiu. Glórias a Deus. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Uma vez lá em Botafogo, eu passei na calçada, tem uns 10 anos já. Eu passei na calçada perto do metrô, quando eu passei, caiu uma pedra lá de cima, um pedaço de cerâmica. Pá, espatifou no chão. Glórias a Deus. O Senhor estava trabalhando também ali. O Senhor não está dormindo. Ele não dorme nem dormita, o guarda de Israel, diz o Salmo também. Ele não está dormindo, ele está acordado, está aceso, ele está nos livrando. O trabalho de Deus é nos livrar do mal. Ele nos livra do mal em tantos momentos e a gente nem percebe. Eu vou para casa agora, dou testemunho, ando no Rio de Janeiro aí inteiro. Graças a Deus não acontece nada com a gente, é bala para lá, é bala para cá, é não sei o que para cá, é mais para lá, e a gente vai e volta,
vai e volta. Ele guarda a gente na nossa entrada e na nossa saída. Louvado seja o nome do Senhor. Ele trabalha. Deus não está sentado. Deus não está sendo simplesmente adorado, não. Ele está, Ele é adorado. Mas Deus trabalha. Deus trabalha e trabalha muito. E nós temos que trabalhar também. Vamos trabalhar então. Senhor, louvamos ao Senhor. Glórias ao Teu nome, Senhor. Bendito seja o Teu santo nome. Te damos graças, Senhor, porque Tu és um Deus que trabalha. O Senhor existe, é bom, é um Pai presente, é um Pai que se relaciona conosco. Não é aquele Pai que está ausente, que deixou a sua criatura, a sua criação à mercê, Senhor, à mercê das coisas, à mercê do aleatório, da casualidade, nada disso. O Senhor é presente, governa e dirige as nossas vidas e cuida de nós. Senhor, cuida de cada um de nós cada dia mais. Nós precisamos do Teu cuidado, nós precisamos de que o Senhor preserve as nossas vidas, não somente preserva as coisas universais, mas que o Senhor preserva a nossa saúde, que o Senhor preserva a paz no nosso coração, que o Senhor preserva a alegria dentro de nós, que o Senhor tenha uma provisão para a nossa proteção, que o Senhor nos guarde e nos livre do mal. Senhor, bendito seja o Teu nome. Glórias Te damos nessa manhã. Grande é o Senhor é eterno, o Senhor é poderoso, o Senhor é glorioso. Aleluia, glórias a Deus. Diga assim, glórias a Deus. Diga assim, muito obrigado, Senhor, porque Tu me guardas. Amém. Meu amado, meu querido, que Deus te